Olá, mulheres restauradas. Mais um devocional Plenitude no dia de hoje, nesse sábado, dia 19 de agosto de 2023. Assim o Senhor tem nos direcionado, a estarmos aqui todos os dias, finalizando esse tempo e entendendo que aquilo que nós estamos recebendo aqui é para um caminho novo que Ele mesmo tem preparado para nós. Hoje é o dia 28 do Plenitude. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, só tenho que bendizer o nome do Senhor por chegar junto com você até aqui e entender que nós estamos caminhando para um propósito e que é necessário que dentro desse caminho nós possamos fazer escolhas sábias, escolhas certas. Nós não podemos e nem devemos pegar atalhos. Atalhos que parecem que vão nos levar mais rápido ao propósito, mas que vão, de alguma forma, atrasar todo o processo. É preciso realmente caminhar nesse caminho. Às vezes esse caminho é cansativo, é difícil, é espinhoso. Às vezes esse caminho, ele parece até improvável, parece até que não vai dar resultados, né? Mas eu tenho certeza que é esse o caminho que nos levará para o destino correto. Então, minha irmã, não pegue atalhos, não se mova sem ouvir a direção do Senhor. Se te disserem vai para a direita ou para a esquerda, se Deus não falar, não vá. Porque é preciso estar realmente andando de acordo com a vontade do Pai, com a vontade do Senhor. Muitas e muitas vezes a vontade do Senhor, ela não vai ser a nossa. Né? Às vezes, ai, meu sonho, ai, meu desejo, ai, como eu gostaria. Mas e o Senhor? Será que é o sonho dele para mim, para você? É o desejo dele? Nós precisamos estar atentas a isso. Em todo tempo, em todo momento, atentas àquilo que Deus quer. Como é lindo ver o Senhor trazendo direção para as filhas. Eu fico assim muito feliz quando eu vejo uma irmã dizendo aqui, testemunhando aquilo que Deus tem falado, confirmando. Me traz muita alegria saber que o Espírito Santo tem se manifestado no meio das suas filhas. Tem dado realmente um caminho, uma direção. Que não é sobre nós, jamais será, mas que é realmente sobre estar atentas àquilo que Ele quer e dispostas a obedecê-lo. E eu fico muito feliz porque cada testemunho, que é colocado, nós vemos que vale a pena realmente estar em obediência ao Senhor. E nós estamos realmente focadas num propósito. E eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida, porque eu sei que você tem dado as mãos, para cada uma de nós para avançarmos como filhas no reino do nosso Pai. E cada dia nós podemos escolher avançar em obedecer ou também, infelizmente, recuar e desobedecer. Mas eu creio que hoje essa escolha é a obediência. Hoje eu queria falar aqui rapidamente de algo que ocorreu comigo, foi ontem, né? E de como que Deus ele falou ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus ele tem falado comigo de formas diferentes, mas eu sinto como Deus ele se revela. Como Deus ele se revela assim em momentos da minha vida que eu não estou esperando, sabe? Mas que é preciso eu entender realmente o que é o reino, o que é o reino do Pai, o que é realmente o servir, o que é se entregar a Deus, o que é realmente renunciar, o que é realmente estar atenta à voz do Espírito Santo, o que é isso? Né? Diante de tanta coisa ruim que tem acontecido, diante de uma situação tão tenebrosa que nós estamos vivendo nos dias atuais. Realmente o mundo jaz do maligno, a maldade, a crueldade, o amor tem se esfriado por conta do pecado. E a gente vai olhando e vai vendo a situação que nós vivenciamos e a gente vai enxergando um remanescente realmente pequeno. Mas existe esse remanescente. Esse remanescente precisa estar ali atento para que nós não venhamos perder a identidade de noiva de Jesus. Né? Nós somos a noiva e a noiva tem uma identidade. E nós não podemos perder essa identidade de noiva, a noiva do Senhor Jesus, a noiva escolhida, separada, adornada para encontrar com Ele, para selar isso, para selar esse casamento. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem aconteceu algo, eu tive um compromisso na parte da tarde e eu fui com Davi, né? E quando eu
cheguei no local, né, que eu desci do ônibus, veio até mim, normalmente na cidade, né, que eu moro, tem muito, acredito que isso está em, né, geral, pessoas que pedem as coisas, pessoas que estão ali vendendo alguma coisa, pedindo alguma coisa, e logo que eu desci, que atravessei a rua, veio um jovem, né, aparentemente um pouco, assim, um jovem de uns 30 e poucos anos, vamos dizer assim, né, não era tão jovem, e ele veio até a minha direção, e Davizinho no chão, andando de mãos dadas comigo, ele veio com uma sacola, vendendo amendoim. E ele chegou e ele me ofereceu o amendoim. Eu realmente não tinha nenhum real, não tinha dinheiro ali na hora, né? Normalmente, quando eu tenho, eu gosto né? Se eu puder, eu gosto assim de ajudar. Claro que não dá para ajudar todo mundo, porque é muita gente assim, mas ali eu sempre fico atenta ao que Deus tem a ministrar para mim em relação às pessoas que eu encontro na rua. Eu tento, nem sempre eu consigo, mas eu tento de alguma forma estar atenta, né? Estar atenta ao que o Senhor quer falar comigo, o que Ele quer trazer para mim, qual a revelação, qual o propósito, né? Quando eu estou em lugares assim, né? Lugares públicos. Então é uma coisa que eu tenho no meu interior, assim, é ir num lugar, é ir num local, mas estar muito atenta. Desci, né? Desci, encontrei com esse jovem me ofereceu para comprar um amendoim. Eu falei para ele, olha, eu tô sem nenhum dinheiro aqui, porque agora com essa questão da gente ter o dinheiro na conta, né, fazer transferência, a gente acaba às vezes não tendo. Realmente eu não tinha. Mas ele me falou algo que que me chamou muita atenção, né? Ele falou assim para mim, senhora, a atenção vale tudo. Ele falou exatamente assim. Senhora, a atenção vale tudo. Quando ele falou aquilo ali, eu já entendi que Deus estava falando comigo. Deus estava falando comigo. Atenta, preste atenção. Porque às vezes a gente acha que, pô, eu não tenho como ajudar, mas ele falou algo para mim que ele falou que o principal naquele momento ali para ele não era simplesmente a venda de um amendoim, mas era o atentar, o estar atento. A atenção vale tudo. E ele estava falando, você me deu atenção, você parou, você explicou, né? Que normalmente as pessoas, não, e saem correndo, né? Não quero, não, né? Porque é muita gente às vezes na rua e a gente foge. Mas naquele momento ele falou, a atenção vale tudo, e eu, é verdade. Falei, é verdade. E ele olhou para o Davi e ele falou assim, e aí, é o rei Davi, porque a blusa do Davi estava escrito atrás, né? O nome dele. E ele falou, o rei Davi. E eu, o nome dele é Davi. E eu vi que ele olhou para mim e ele falou assim, eu posso abençoar ele com um amendoim? E naquele momento aquilo me constrangeu, porque eu não podia comprar, mas ele estava me abençoando, abençoando o Davi. E eu falei, fique à vontade, ele pode pegar. E eu falei, amém. Eu falei para ele, eu vou orar por você, qual é o seu nome? E ele me falou o nome dele. E ele sorriu. E eu falei, eu vou orar pela sua vida, você vai vender esses amendoins todos. E ele falou, eu creio, já vendi pela minha fé. Pela minha fé. E Deus me deu essa leitura do livro de Atos 3. Até a pastora Michele tem trago esse estudo de Atos 3. Tem sido um estudo, uau, meu Deus do céu, né? Enriquecedor, maravilhoso, pontual para esse tempo. E dentro desse estudo, nós vemos aqui o exemplo de Pedro e João, que estavam indo orar, a hora nona, no templo. E ali havia um homem, um coxo, que era colocado ali todos os dias, naquele lugar, para pedir esmolas. Né? Essa passagem tem Atos capítulo 3. E a palavra fala que Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Antes deles pedirem a atenção do coxo para eles, eles atentaram para o coxo de uma forma diferente. Porque muitas vezes nós estamos no dia a dia, como eu estava naquele lugar ali, né? No meu dia a dia, corriqueiro, resolvendo coisas, eu ia resolver uma situação e a gente não atenta a pessoas que chegam até nós. Muitas vezes são muitas que vão chegar pedindo isso, pedindo aquilo. Mas o Senhor, ele me mostrou a necessidade de atentar
de estar atenta também. Porque quando aquele jovem falou, a atenção é tudo, o Espírito Santo me tocou e falou, nem sempre é o que você vai comprar. Nem sempre é o gasto financeiro. Tem coisas que o ouro nem a prata vão resolver. Porque ele falou, olha para nós, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o Espírito Santo trouxe isso para o meu coração. Ei, é preciso que você se atente para o que você realmente tem de valor. Porque para essas pessoas, ou a maioria delas, ou uma parte delas, até elas estão por uma necessidade financeira, mas o que elas precisam vai além do dinheiro. E se nós estivermos atentos a isso, nós vamos conseguir entregar para elas coisas que o ouro e a prata jamais poderão entregar. Que o dinheiro em si jamais poderá entregar. E quando eu saí dali com aquele amendoim, o Espírito Santo de Deus falou, você entendeu o recado? Quem saiu abençoado? Eu falei, fui eu. Eu saí abençoada porque ele olhou para o meu filho, ele abençoou meu filho com amendoim. Eu não tinha como comprar, não tinha dinheiro para dar, não tinha internet para fazer Pix na hora, mas eu tinha ali a oportunidade de ser canal de bênção para ele, e ele foi canal de bênção. Não pelo amendoim em si, mas porque ele me mostrou que a atenção é muito mais do que qualquer coisa. A atenção que você dá a alguém pode mudar a vida de alguém. E isso eu trago por quê? Porque nós estamos vivendo dias em que pessoas elas querem uma atenção específica, que muitas vezes a gente não consegue compreender que a atenção é essa. Mas essas pessoas estão precisando de uma atenção, como no caso dessa pessoa que precisava de uma atenção, que precisava. Então hoje, com esse breve testemunho que o Senhor falou muito ao meu coração, é fitar os olhos. Fitar os olhos em situações corriqueiras da vida e entender o que eu posso oferecer. O que eu tenho a oferecer. Porque as pessoas elas esperam que eu ofereça algo, mas existe em mim algo além do que essas pessoas esperam que eu possa oferecer a elas. Algumas pessoas esperam algo material, financeiro, uma ajuda financeira, material. Mas o que elas realmente precisam, às vezes, é além de um financeiro. Claro que ajuda. Se você comprar algo, às vezes, ali, vai ajudar aquela pessoa, sim, com certeza, a comprar, pagar um aluguel, pagar uma conta, dar o alimento para a sua família. Existem pessoas que, infelizmente, até usam para outras coisas, mas cada um vai dar conta daquilo que faz. A minha parte tem que ser feita independente do que o outro vai fazer. Porque às vezes nós queremos selecionar, ser seletivos com quem nós vamos abençoar, com quem nós vamos isso, com quem nós vamos aquilo, quando na realidade o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, é sobre o que está dentro de você, sobre o que você carrega que vai impactar uma vida. E não sobre o que a pessoa faz. Porque a pessoa é tão falha quanto eu. Eu também sou falha, eu também sou humana. E às vezes a gente quer medir com uma régua ou outro para saber se ela é digna ou não de algo, mas nem nós somos dignos. Porque nós achamos que somos dignos de alguma coisa. Ah, eu sou cristã, e fulano não é, fulano é isso, fulano é aquilo, mas nós não somos julgadoras, nós não somos juízas. Nós somos simplesmente filhas que recebemos todos os dias a graça, a misericórdia do Senhor. Assim como muitos que estão hoje de pé na terra, estão recebendo nesse momento misericórdia e graça. E às vezes a gente quer ser mais merecedor do que o outro, mas não existe isso. Claro que existem filhos obedientes a Deus e filhos desobedientes, mas não nos dá o mérito nenhum achar que nós podemos medir pessoas em réguas e determinar sobre elas o que elas merecem e o que elas não merecem, porque não existe mérito, existe graça, favor imerecido sobre nossa vida. Então, quando você estiver diante de alguém ou de uma situação, o que você carrega? O que você pode oferecer? Talvez você não vai ter o que a pessoa acha que precisa, mas você vai ter o que ela necessita para aquele momento.
Naquela hora ali, olha, a situação inverteu. Era para eu ajudar com o amendoim. Ele que abençoou com o amendoim. Ele que falou sobre a atenção. Então Deus ele começou a falar comigo de uma coisa. Eu esperava ter para poder ajudá-lo, mas na realidade Deus me mostrou que a ajuda vai além daquilo que você acha que pode fazer. Porque a primeira pessoa que eu encontrei quando eu desci do ônibus era ele, então eu tinha tudo para ajudá-lo, mas exatamente naquele momento eu não havia recursos, porque eu achava que os recursos o ajudariam. Porque com essa, né, questão toda, tanto que eu saí e eu tive que pedir o dinheiro da passagem emprestado, porque eu não tinha realmente. Eu não tinha realmente. Mas Deus queria me mostrar algo que eu nem estava entendendo, que não era sobre o ter financeiro, é sobre o que eu carregava dentro de mim. A liberdade que o Espírito Santo me trazia, a fé que eu tenho no Senhor Jesus, o que eu carrego, o que você carrega, é o que determina o resultado daquilo que Deus vai te enviar para ser feito. Então, às vezes, você precisa disso, daquilo outro, você fica pensando, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse, você tem o que você precisa. A presença de Deus é o que você precisa. Pedro e João, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E isso que você tem não precisa ficar só para você. O que você tem, você pode dar, você pode repartir, você pode entregar a outras pessoas. Porque é no nome de Jesus que as coisas começam a acontecer. É no nome de Jesus que Deus aí começa a mover sobre a mim e sobre a sua vida. Muitas vezes a gente não tem noção de que Deus, ele é um Deus de detalhes, sim. Deus é um Deus... Gente, eu vou falar uma coisa para você, parece uma besteira. Parece uma coisa simples. Eu fui na casa, né, da minha tia e tava fazendo miojo lá, gente. Ela quer comer um miojinho? Eu falei, ai, que delícia, gente. Faz tempo que eu não como um miojo, que eu gosto. Faz tempo, mas não quero não. Porque eu tinha que pegar o Samuquinha da escola. E naquele dia eu cheguei em casa e eu não falei nada com o meu marido, mas ele trouxe naquele dia. Ele comprou miojo. Ele comprou miojo. Ele falou, comprei uns miojinhos aqui pra gente fazer. Eu olhei pro céu e falei, meu Deus, eu queria comer uma coisa boba, para vocês entenderem. O amor do Senhor é nas coisas grandes, é nas coisas pequenas, é nas coisas insignificantes para muitas pessoas, mas que tem significado para outras. Deus, ele é um Deus de detalhes. Eu não ia comprar, eu não ia sair para comprar um miojo. Me deu vontade naquele momento ali de comer. Não deu para comer, mas no mesmo dia meu marido trouxe, sem saber que eu queria comer. Fazia tempo que a gente não comprava. E Deus usou ele, me dizendo, filha, quando você decide entender quem é o teu provedor, quem acessa o seu coração, quem decide e determina sobre você, você vai começar a entender que eu sou um Deus de detalhes. De detalhes. Para algumas pessoas, nossa, miojo. Ai. Mas para mim que queria, meu Deus, glória a Deus, aleluia. O Senhor fez um milagre. O meu milagre talvez para muitos não seja nada, mas eu precisava, naquele dia eu queria, e Deus desejou cumprir algo que eu desejava. Né? Ele realizou algo que eu desejava. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina com cada situação que o amor dele é um amor sobremaneira, além do nosso entendimento, da nossa capacidade de entender. Porque, na realidade, o reino de Deus não é comida e nem bebida, Jesus falou, mas é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, já não vai ser sobre desejar aquilo ou aquilo outro, mas é sobre fazer a vontade de Deus, se alinhar com os propósitos do céu. Porque enquanto existem milhões alinhados com as coisas do mundo, Deus ele quer remanescentes fiéis, filhas fiéis, ligadas com a vontade do céu. E para conhecer a vontade do céu, tem que haver entre nós disposição de dobrarmos os joelhos, de abandonar nossas vontades para ouvi-lo, porque aí nós vamos conhecer a vontade do céu e aí nós vamos trazer para a terra o que Deus quer revelar a nós, o que ele vai revelar a nós. E ser plenas é um ato de todos os dias entregar a Deus a nossa vontade, dizer, eis-me aqui, faça a sua vontade, faça o seu querer. Eu sei, não vai ser fácil, não é fácil, mas nós estamos caminhando para um destino final, a eternidade. Talvez hoje ou amanhã,
ou não sei quando. Alguém vai bater à sua frente, na sua porta, vai aparecer até você com uma necessidade. Mas você vai dar a ela não o que ela acha que precisa, mas o que você entendeu que Deus revelou ao seu coração, que realmente vai trazer para ela a cura, a atenção. Eu declaro hoje uma visão nova para você, uma audição nova para você. Eu declaro hoje os seus pés fundamentados no Senhor, de uma forma nova, de uma forma nova. Nós precisamos voltar a aprender a ser dependentes do Senhor por inteira, em todas as áreas. E não somente naquilo que parece que eu dependo mais, mas naquilo que eu dou conta, não, eu faço do meu jeito, não. Nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor em tudo. Então hoje, faça essa oração. Fale para o Senhor, me dê atenção. Há pessoas que precisam de atenção. Me dê visão para aquelas pessoas que eu vejo todos os dias e talvez nem enxergue. Peça isso para o Senhor, porque Ele está disposto a te dar. Eu tenho certeza. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.